Quando eu tinha 15 anos de idade, eu concluí pela primeira vez a leitura do livro de Mórmon. Aquele era mais um livro na grande lista de livros que eu já tinha lido até aquela idade. Sempre gostei muito de ler livros de história, romance, ficção científica, mas a leitura do livro de Mórmon foi diferente. Dentre todos os outros livros que eu já li, eu jamais repeti a leitura de um livro. Não gosto muito de repetir, nem livros, nem filmes. É algo pessoal. Mas o livro de Mórmon eu já repeti muitas vezes. Muitas vezes. Essa vez que eu estou estudando o livro de Mórmon é a vez número 40 que eu estou lendo o livro de Mórmon. Eu já li o livro de Mórmon 39 vezes de capa a capa. Mas por que isso? Qual a diferença entre o livro de Mórmon e outros livros? Qual é a diferença entre as escrituras e outros livros? Pois bem, nesse episódio vamos falar e aprender um pouco mais sobre o poder espiritual das Escrituras, lendo e estudando juntos, segundo NEF 32, acompanhando o Vem Segue-me dessa semana, que é segundo NEF 31, 32 e 33. E no capítulo de hoje vamos aprender um pouco mais sobre o poder sagrado e espiritual das Escrituras, o poder que elas têm. Qual é esse poder? Por que as Escrituras são um tipo de livro que nós não lemos uma única vez e depois basta essa leitura para o resto de nossas vidas? Por que temos que estar repetindo o estudo das Escrituras, mesmo quando até já sabemos o que acontece nas histórias dentro delas? Por que fazemos isso? Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o poder espiritual que as Escrituras têm e como eu e você podemos tirar benefício, podemos tirar proveito desse poder na nossa vida e o quanto nós deixamos de ter quando nós negligenciamos o poder das Escrituras. Eu estou muito animado para o capítulo de hoje, faço você muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Tenho certeza que vamos aprender lições importantes e como poderemos aplicá-las em nossa vida. Como de costume, primeiramente eu vou fazer a leitura do capítulo na íntegra. Esse capítulo ele é bem pequeno, são 9 versículos. Vou fazer a leitura na íntegra, logo após então alguns comentários e lições que podemos tirar de 2º NEF 32. E agora eis que, meus amados irmãos, suponho que meditais em vosso coração sobre o que deveis fazer depois de haverdes entrado pelo caminho. Mas por que ponderais sobre essas coisas em vosso coração? Não vos lembrais de que eu vos disse que depois de haverdes recebido o Espírito Santo, poderíeis falar a língua de anjos? E então, como poderíeis falar a língua de anjos se não fosse pelo Espírito Santo? Os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso, eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Portanto, agora que vos disse essas palavras, se não as puderes compreender, será porque não pedis nem bateis, de modo que não sereis levados para a luz, mas perecereis na escuridão. Pois eis que vos digo novamente que, se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. E eis que esta é a doutrina de Cristo, e nenhuma doutrina mais será dada até depois de ele se manifestar a vós na carne. E quando ele se manifestar na carne, devereis fazer o que ele vos disser. E agora eu, NEF, não posso dizer mais. O Espírito encerra minha fala, e só me resta lamentar a incredulidade, a iniquidade, a ignorância e a obstinação dos homens, porque não procuram conhecimento nem compreendem grande conhecimento quando lhes é dado com clareza, sim, tão claramente quanto podem ser as palavras. E agora, meus amados irmãos, percebo que ainda meditais em vosso coração e é-me doloroso falar-vos sobre isso. Porque se desses ouvidos ao Espírito que ensina o homem a orar, saberíeis que deveis orar. Porque o Espírito mau não ensina o homem a orar, mas ensina-lhes que não deve orar. Mas eis que vos digo que deveis orar sempre e não desfalecer. E nada deveis fazer para o Senhor, sem antes orar ao Pai, em nome de Cristo,
para que ele consagre para vós a vossa ação, a fim de que a vossa ação seja para o bem-estar de vossa alma. Muito bem, então agora alguns comentários de 2 Nef 32. Esse capítulo aqui é um dos capítulos que eu mais gosto no livro de Mórmon. Realmente é um capítulo que eu já usei muito para compartilhar mensagens e também sempre que eu leio ele, eu relembro ele me ajuda muito, né? Com cada versículo desse capítulo ele tem um significado especial para mim e que eu gosto bastante. Então eu vou tirar apenas uma ou duas lições aqui, tá? Tenho certeza que você será capaz de tirar muitas outras lições e de uma maneira muito mais especial, né, por meio do Espírito. Aliás, falando sobre o Espírito, é isso que traz um poder tão grande sobre as Escrituras. E aqui em 2 Nef 32, ele fala um pouquinho, né? Porque às vezes ficamos nos debatendo, nos questionando sobre o que fazer, como fazer, para onde ir. E aí ele responde com uma pergunta, né? Não vos lembrais que eu vos disse que depois de haveres recebido o Espírito Santo poderíeis falar a língua de anjos? E aqui então, em outras palavras, ele está nos relembrando, né, que nós, quando nós aceitamos o convênio do batismo, recebemos o dom do Espírito Santo, nós temos o privilégio de ter conosco, se vivermos de maneira digna, a capacidade de comunicar por meio do Espírito Santo. E aqui ele diz, né, no mesmo versículo 2, que o Espírito comunicar por meio do Espírito Santo é a maneira de falar a língua dos anjos. Então, a maneira como os anjos se comunicam é por meio do Espírito Santo. Então, quando eu e você aprendemos a nos comunicar por meio do Espírito Santo ou com o Espírito Santo, quando ele falar a nós, quando ele nos indicar o que fazer ou o que não fazer ou como fazer, é nós que desenvolvemos essa capacidade de comunicação, que é a mesma comunicação dos anjos. A maneira como os anjos se comunicam é por meio do Espírito Santo. E nós, quando recebemos o Espírito, poderemos então falar a língua de anjos, como está descrito aqui em 2 Nef 32, versículo 2. Aí ele fala, os anjos falam pelo poder do Espírito Santo. Falam, portanto, as palavras de Cristo. E aqui linka um ponto muito importante. O papel principal do Espírito Santo é prestar testemunho do Filho e do Pai, prestar testemunho do Salvador Jesus Cristo. Então, quando nós temos contato com o Espírito Santo do Senhor, significa que todas as vezes serão momentos em que o nosso testemunho de Cristo será aumentado. É impossível você ter experiências com o Espírito Santo e não ter o seu testemunho aumentado. E aqui também diz que a maneira como os anjos se comunicam é por meio do Espírito. Mas perceba que no versículo 3, ele já liga um outro ponto, que é banqueteai-vos com as palavras de Cristo. Qual a ligação que tem entre Espírito Santo e palavras de Cristo? Você já parou para pensar nisso? Qual é a ligação que existe entre as Escrituras e o Espírito Santo? Todas as Escrituras, elas têm um poder sagrado com elas. Lembra que no início do episódio eu comentei como eu já li vários livros e que eu normalmente não gosto de repetir um livro, nem um filme, mas as Escrituras são diferentes. Você talvez já passou por essa experiência que eu já passei várias vezes e muitas pessoas passam, de você ler um capítulo das Escrituras hoje e você ter uma impressão diferente de quando você leu mês passado, ou talvez ainda uma impressão diferente de quando você leu o ano passado ou em outro momento da sua vida. Porque se é o mesmo capítulo, o mesmo versículo e muitas vezes, as mesmas palavras. Por que essa diferença de aprendizado? Porque toda vez que nós abrimos as Escrituras, nós abrimos um canal que nos conecta com o Espírito Santo. E o Espírito, então, vai se comunicar conosco e vai nos dar as revelações, a inspiração
e aquilo que nós precisamos naquele momento. Isso é muito incrível. Isso é muito comparável com a Aliarona que o Senhor providenciou para Leí no deserto. Lembra que a Aliarona, ela era uma esfera que tinha duas agulhas, e uma agulha indicava o caminho que eles deveriam seguir. Mas a esfera, as agulhas eram sempre as mesmas. O que mudava era a direção em que a agulha indicava, de acordo com o momento e com o local onde eles estavam e para onde eles deveriam ir. Da mesma forma, as escrituras, elas são as mesmas. A escritura que você lê hoje, que você vai ler amanhã e que você vai ler daqui a um ano, serão as mesmas. Se você está lendo, por exemplo, o mesmo capítulo, ou o livro de Mórmon, ou a Bíblia, são os mesmos. O que vai mudar? Muita coisa vai mudar. O que você aprendeu hoje, talvez amanhã vai ser bem diferente. E talvez daqui a um ano, ao estudar de novo aquele mesmo capítulo, você vai ter uma experiência bem diferente. Por que isso acontece? Porque faz parte da maneira como o Espírito ele trabalha com os homens, de ele se adaptar em suas revelações. As revelações do Espírito se adaptam a cada pessoa de acordo com a sua capacidade de receber, de acordo com a sua dignidade do momento e de acordo com a sua necessidade daquele momento. Então, talvez hoje eu estou tendo uma inspiração diferente enquanto eu leio o 2º Nef 32 do que eu tive o ano passado. Porque hoje o momento da minha vida é outro, eu estou em outra circunstância, passando por outras dificuldades, enfrentando outros desafios que eu já não tenho talvez mais os desafios que eu tenho no passado, que eu tinha no passado, e talvez eu tenha outros desafios que eu não tinha também no passado. Então, por causa disso, faz todo sentido que as escrituras tragam o poder do Espírito, e que o Espírito hoje vai me indicar algo diferente do que me indicou no passado. Nunca será algo contrário, mas talvez complementar, talvez mais profundo, uma camada mais profunda, porque hoje eu estou melhor preparado. Então perceba que o estudo das Escrituras ele é diferente de qualquer outro estudo que nós possamos fazer, qualquer outra leitura. É diferente de quando você lê um livro de literatura, de quando você lê o jornal com as notícias do dia. Tudo isso são conhecimentos informacionais, ou seja, que eles trazem informativos, eles trazem informação. As escrituras, talvez elas tragam mais informação no início, as primeiras vezes que você está lendo. Mas quando você está lendo lá, você concorda comigo? Você está lendo a primeira visão de Joseph Smith, lá em Joseph Smith História. Você já sabe o final da história. Você já sabe qual, talvez até o próximo versículo, o que vai acontecer, que vai citar que os céus se abriram e que ele viu um pilar de luz e que 2 personagens ficaram na frente dele. Concorda comigo? Que você vai lembrar do fato da informação? Mas você não está lendo pela informação, você está lendo por quê então? Por que ler algo que eu já sei o final? Por que ler uma história que eu já sei que no final vai acontecer tal coisa? Por que então? Porque o estudo das escrituras ele não é informacional, ele não traz informação. Ele é inspiracional então? Também, mas não só isso. Ele não é simplesmente um livro que nos inspira. Existem muitos livros bons, né, que a gente lê, traz informação e também nos inspiram a ser uma pessoa melhor, a ter melhores hábitos, a ter certos comportamentos, e são muito bons esses livros. Mas as escrituras, elas não são só informacional e nem inspiracional apenas. Elas não só nos trazem informação e inspiração. O que mais que elas trazem, então? Elas trazem o poder do Espírito Santo. E isso é diferente de qualquer outro livro. É isso que torna o estudo das Escrituras diferente de o estudo de qualquer outro livro. Porque elas trazem a conexão com o Espírito Santo. Elas trazem essa conexão espiritual. E aí, ao ter contato com o Espírito, nós podemos então receber as revelações, a inspiração, às vezes o perdão que nós procuramos, que nós estamos buscando, às vezes uma bênção especial que nós estamos buscando. Por isso que estudar as Escrituras é diferente de qualquer estudo de qualquer outro livro. E se uma pessoa estuda as Escrituras apenas como se fosse um livro qualquer, ela vai receber o mesmo que ela receberia ao ler um livro qualquer. Por isso que pessoas que estudam o livro de Mórmon, por exemplo, apenas tentando encontrar erros, falhas ou provar que ele é um livro que não é correto,
são pessoas que estão estudando as Escrituras como se estivessem estudando qualquer outro livro. E, por consequência, elas recebem o mesmo que elas receberiam ao ler qualquer outro livro, talvez algumas informações ali do que o livro passa. Mas elas não recebem a bênção de ter essa conexão espiritual que apenas as pessoas que leem com o coração aberto, né, que leem, ponderam no coração, então conseguem ter essa conexão. Então, por isso que o estudo das Escrituras ele é diferente, e por isso que eu e você precisamos passar a encarar o nosso estudo das Escrituras como algo diferente. O estudo das Escrituras não deve ser um item do nosso checklist diário, algo que nós fazemos ali apenas para que no momento da noite a gente possa dormir com a consciência tranquila, sabendo que hoje eu li algum trecho das Escrituras. Não deve ser assim. Não deve ser assim. Nós devemos, como diz aqui em 2º Nefe, nos banquetearmos com as Escrituras. E como podemos nos banquetear melhor com as Escrituras? Tirando esse proveito espiritual delas e não apenas lendo elas por ler, como se fosse qualquer outro livro. Tendo noção desse poder espiritual e até da experiência espiritual que eu posso ter ao estudar as Escrituras, eu devo ir para o estudo das Escrituras com uma atitude diferente. Isso não quer dizer, e talvez não tenha a ver com o tempo que eu passo estudando ou o momento. Cada pessoa tem o seu tempo. Para algumas pessoas é melhor estudar bem pela manhã, outras no final do dia. Aliás, deixe nos comentários o que você acha, o que é melhor para você, qual momento você estuda melhor as Escrituras. De manhã, meio-dia, durante o dia. Eu acredito que dependa muito de cada pessoa e que não existe certo ou errado. Já vi pessoas que estudavam com muita diligência pela manhã, outras durante o dia, à tarde, outras à noite. Eu, na minha vida, já tive momentos que o melhor, de acordo com o momento atual da minha vida, era estudar pela manhã, quase de madrugada. Outros de manhã mais cedo, outros meio-dia. Já estudei uma época muito meio-dia, que era o único horário que eu tinha disponível. E já estudei à noite, e já estudei na hora de dormir, antes de dormir. E sempre tive boas experiências e nunca permaneci com o mesmo horário. É importante que você também talvez vá mudando conforme as necessidades. Não importa muito quando você vai ler e nem quando você vai ler, quanto você vai ler. Mas importa é como você lê e que você nunca deixe de ler, de estudar as Escrituras, porque fazendo isso você vai poder ter experiências espirituais. Quando nós estudamos com as Escrituras, nós nos banqueteamos com as palavras de Cristo. E aqui em 2 Nefe 32:3 diz: e eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Então, que nós possamos estudar as Escrituras com uma atitude diferente. Algo que me ajuda é quando eu estudo as Escrituras é fazer uma pergunta: o que Deus quer que eu faça? Ou eu coloco um desafio que eu estou tendo, sabe? Uma dificuldade que eu não sei como resolver. E coloco aquilo em formato de uma pergunta: como resolver tal problema? Como lidar com essa situação? Como enfrentar esse desafio? Escreve numa folha, depois você vai abrir as Escrituras, onde você estiver estudando, e enquanto você estiver lendo ali, vou ler, por exemplo, o primeiro versículo aqui de 2 Nefe 32. E agora eis que, meus amados irmãos, suponho que meditais em vosso coração sobre o que deveis fazer, depois de haveres entrado pelo caminho. Mas por que ponderais sobre essas coisas em vosso coração? Então, quando eu leio isso aqui, eu tenho que tentar observar o que o Espírito está me ensinando enquanto eu leio esse versículo. Ou com alguma frase específica desse versículo, o que o Espírito está me indicando. E talvez o meu problema, por exemplo, seja algo financeiro. Eu tenho que resolver algo financeiro na minha vida. E eu vou ler ali 2 Nefe 32 e não vai ter nenhum versículo falando sobre finanças, nem sobre dízimo, nem sobre prosperidade, nem sobre bênçãos materiais. E mesmo não tendo nenhum versículo falando sobre isso, ainda assim eu posso receber uma revelação na área material ou financeira da minha vida, sobre tomar uma decisão, sobre fazer algo que vai me ajudar a resolver aquele problema financeiro. Mas como assim, se em nenhum momento foi citado no capítulo algo falando sobre isso? Porque não é o que nós estamos lendo,
não é o que nós estamos ouvindo. Se tudo que você sabe, se tudo que você aprende nas Escrituras e na igreja e no templo, se tudo que você aprende é aquilo que você ouve, que você lê e que você vê, vou te falar, você não sabe nada, ou você sabe muito pouco. Se tudo que você sabe é o que você viu, que você leu e que você ouviu, se tudo se resume a isso, então você ainda sabe muito pouco. Porque, na verdade, os maiores tesouros de conhecimento, as maiores revelações e inspirações que nós podemos receber, elas nem sempre, ou até na maioria das vezes, não vêm por meio daquilo que nós ouvimos. Nem sempre, ou na maioria das vezes, vêm por meio daquilo que nós lemos ou vemos. Muitas e muitas vezes virão por meio de sentimentos pessoais e particulares que você vai ter durante o seu estudo, durante uma reunião da igreja, durante um momento seu lá no templo. Então é por meio dos sentimentos que a maioria das comunicações entre o Espírito e você vão acontecer. Por isso você não deve simplesmente ficar atento ao que você ouve, ao que você vê, ao que você está lendo. Não se prenda a isso, por favor. Isso tudo faz parte, é importante. Eu não estou falando que não deve ser feito ou que é perca de tempo, mas compreenda que não é essa a forma principal como nós podemos realmente aprender dos céus. Aprender dos céus é por meio de revelação, e a revelação vem por meio do Espírito Santo, e nem sempre será dado com palavras exatas. Muitas vezes o orador vai estar falando sobre um assunto, mas o Espírito, enquanto aquele orador está falando, vai ensinar outro assunto para você. Consegue perceber isso? Consegue perceber a importância disso? De como, quando nós estamos ouvindo uma mensagem, quando nós estamos estudando as Escrituras, nós não podemos nos prender simplesmente ao que está diante dos nossos olhos, simplesmente ao que eu estou ouvindo. Eu preciso estar com o coração aberto, com o coração e ouvidos abertos, para ouvir a palavra do Senhor por meio do Espírito. E o Espírito muitas vezes virá por meio de sentimentos em nosso coração, sentimentos que vão nos fortalecer, que vão nos inspirar, sentimentos que serão que não haverá como você negar esses sentimentos. Tão forte é a impressão que eles causam. Então, que ao estudar as Escrituras, nós possamos estar mais atentos ao Espírito, porque os anjos falam pelo poder do Espírito Santo, falam, portanto, as palavras de Cristo. Por isso eu vos disse, banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. Então eu sei que o Espírito Santo que se manifesta de uma maneira muito especial quando nós abrimos as Escrituras, quando nós ponderamos as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E vida eterna, aprendemos que é viver com Deus, é viver a vida que Deus vive. Então, como que um livro pode nos ensinar a vida eterna? Porque, na verdade, não são as palavras escritas à tinta no livro que ensinarão você a vida eterna. São as palavras escritas com fogo do Espírito Santo no seu coração que vão guiar você, que vão guiar eu ao caminho da vida eterna. Então eu sei que as Escrituras têm um poder muito sagrado e por isso que eu continuo a ler o livro de Mórmon. Vou agora ler por 40 vezes, vou concluir a leitura por 40 vezes seguidas do livro de Mórmon, vou continuar 41, 42. Enquanto estiver vivo, eu desejo continuar o meu estudo das Escrituras, porque eu nunca vou ter recebido tudo. Eu sempre vou precisar de mais. O momento da minha vida vai ser sempre diferente, as minhas dificuldades, as minhas provações, a minha necessidade de revelação pessoal e familiar, ela vai mudar. E por isso eu preciso estar sempre abrindo as Escrituras. Quando eu e você
abrimos as Escrituras, nós abrimos o canal de revelação pessoal para a nossa vida e abrimos o canal que vai nos indicar o caminho que nós devemos seguir, de tal maneira que nós poderemos facilmente entender o que Nefe citou em 2 Nefe 32:5, que ele diz: e quando entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Então, que nós possamos aprender a estudar as Escrituras, que nós possamos depender muito menos simplesmente do que nós ouvimos, lemos e vemos, mas que nós possamos buscar muito mais naquilo que nós sentimos, porque no final tudo passará, mas aquilo que está no nosso coração vai permanecer. No final, muitas coisas nos darão motivos, e infelizmente, para muitos, de se afastarem do caminho, de se perderem pelo caminho. E sabe quem vai permanecer no caminho? Aqueles que tiverem conexão com o Espírito. Porque nos dias que estão por vir, será impossível permanecer sem a influência, o consolo do Espírito Santo. Então, que nós possamos usar desse poder ao estudar as Escrituras todos os dias e abrir as Escrituras com alegria, com esperança, buscando respostas, com reverência também, porque afinal nós não estamos abrindo um livro comum, nós estamos abrindo um canal que nos leva à companhia do Espírito e, por meio do Espírito, a receber as respostas e a conexão e a confirmação de que o Senhor vive e nos ama. E chegamos ao final de mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Muito obrigado por você ter permanecido comigo até aqui. Aqui no lado vai aparecer agora 2 outros vídeos, 2 sugestões que você pode aí acessar também, outros conteúdos aqui do canal O Caminho do Discipulado, que você vai poder acessar e aprender um pouco mais aí com vídeos e conteúdos aqui do canal O Caminho do Discipulado. Muito obrigado pela sua companhia, convido você a se inscrever no canal, a seguir no Spotify, a se inscrever no YouTube, para que você não perca os próximos episódios aqui do canal O Caminho do Discipulado. Temos outras séries disponíveis sobre livros em formato de audiobook, resumos de livros, vida e ministério dos profetas, orações dedicatórias dos templos e outros conteúdos também muito bons aqui no canal, que você pode acompanhar e aprender mais. Então, muito obrigado pela sua companhia, que você tenha um ótimo dia, que você seja muito, muito feliz. Se você estiver nesse momento passando por desafios e dificuldades na sua vida, aplique o estudo de hoje. Abra as Escrituras. Pode abrir aleatoriamente, tá? Abra as Escrituras. Primeiro faça uma oração e diga para o Senhor aquilo que está preocupando o seu coração. Depois você vai abrir as Escrituras e eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta. Talvez a resposta não vai ser a solução por completo do seu problema, do seu desafio, mas a maior resposta que nós podemos receber muitas vezes é a resposta de receber e sentir no nosso coração a paz. E a paz, muitas vezes, ela é mais importante do que entender o porquê de certas coisas na nossa vida. Talvez por isso que as Escrituras dizem que existe uma paz que excede a todo entendimento. Ou seja, a paz que é até melhor do que o entendimento, porque é uma paz profunda e que mesmo sem entender, mesmo ainda permanecendo no problema, você vai poder sentir essa paz, tá bom? Eu sei que isso é verdade. Muito obrigado pela sua companhia, tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.